Meus amados, o conhecimento, ele é fundamental para o nosso viver, né, em relação a Deus, para o nosso serviço, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. O conhecimento, ele é fundamental, porque praticamente tudo em nossa vida com Deus acontece aqui na mente. A palavra diz que nós, não é o apóstolo Paulo dizendo, nós servimos, eu sirvo com a mente ao Senhor, né? Com o entendimento eu sirvo a Deus. Esse é o chamado nosso, de servirmos a Deus por meio do entendimento ativado pela palavra. Ou seja, a palavra do Senhor penetra o nosso entendimento, o Espírito Santo trabalha em nossa mente por meio da palavra, destruindo fortalezas, retirando todo o carrapicho religioso, fazendo uma limpeza, né? Por isso que Paulo diz que, Paulo chama de o lavar, né? Regenerador e renovador do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito, ele lava o nosso entendimento. A nossa mente é limpa, é liberada de toda fortaleza, de todo engano, de toda filosofia humana, de toda religião. O véu é retirado dos nossos olhos. E aí o entendimento, que vem pelo conhecimento, né? Você conhece e através de conhecer você passa a entender. Esse entendimento te leva a servir a Deus como Ele quer ser servido. Jesus disse que Jesus usa essa expressão, né? O Senhor procura, o Pai procura aos que adoram em espírito e em verdade. Essa expressão procurar não é que Deus não sabe onde essas pessoas estão, né? Deus, ele é onisciente. O ponto de Jesus não é esse. Quando diz que Deus procura, o sentido é o seguinte: Deus deseja ser servido em espírito e em verdade. Na época da lei eram oferecidos sacrifícios, né, os mandamentos e tudo mais, mas aquele tipo de mover era um mover transitório, né? Até que a graça viesse, até que Jesus viesse estabelecer a graça. Mas aquele mover, como eu disse, era transitório e não agradava a Deus. A palavra diz que aqueles holocaustos não traziam prazer para Deus, não agradavam ao Senhor, né? Então, havia todo aquele mover religioso dos judeus, né? Toda a obra da lei que foi necessária, né? A lei foi necessária vir, a gente sabe disso, né? Só que aquele movimento religioso nunca agradou de fato ao Senhor, porque Deus procurava, ou seja, desejava ser adorado em espírito e em verdade, né? Ou seja, sem envolvimento com mandamentos, sem envolvimento com holocaustos, né? Com obras de lei, enfim, com coisas religiosas. Deus não queria aquilo, como eu disse, foi transitório, foi necessário, mas tinha um tempo de validade, né? Um período de validade ali, ou seja, não era para sempre. Deus não queria que o seu povo vivesse atrelado a mandamentos para sempre, muito pelo contrário, né? O plano de Deus era estabelecer a graça, porque ele já tinha preparado a graça de antemão. Né? O apóstolo Paulo disse isso, né? A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Não é o que Paulo falou? Antes dos tempos dos séculos, a graça já estava pré-ordenada. Depois, Abraão ouviu o evangelho. Abraão não estava debaixo da lei. Então, o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Olha só que sequência, né? Então, nesse meio tempo veio a lei. A lei foi necessária, ela tinha que ter vindo, né? A lei foi o ministério de morte e de condenação. Ela veio justamente para isso, né? Para imputar a morte que Deus havia dito, né, que aconteceria. E a lei veio para trazer essa morte não só no âmbito da carne, que já acontecia antes da lei, mas também no âmbito do espírito, né? Ou seja, a lei trouxe a condenação e imputou o pecado, logo o espírito do Filho de Deus se tornou inoperante, tá? A morte do espírito não é a não existência. Tá? Tanto que quando os filhos de Deus morriam antes da cruz, o espírito já voltava para Deus. Né? Então o espírito, ele não morria de fato no sentido de não existir. A morte era a inoperância, porque o espírito, ele não podia atuar influenciando os filhos de Deus por causa do pecado. O espírito, ele é um elemento divino, né? E Deus não se mistura com o pecado. Então o espírito ficava inoperante, né? Esse é um termo que nós usamos para tentar explicar da melhor maneira possível como isso aconteceu, né? Então o pecado impedia a vida espiritual, né? Por isso que a relação do povo com Deus era por meio da lei. A lei por meio de sacerdotes, né? Por meio de mandamentos, porque não havia atuação espiritual. O espírito estava inoperante, tá? Então,
A partir do momento que a graça foi estabelecida, né, e que o Espírito ressuscitou na primeira ressurreição, como nós sabemos, Cristo ressuscitou e Paulo disse, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Ou seja, o Espírito que estava morto foi ressuscitado e foi assentado aos céus. Tá? Então isso aconteceu e foi algo maravilhoso. E o conhecimento dessa obra de Jesus traz a maturidade necessária para se viver de fato a graça, para se servir a Deus em espírito e em verdade. É o conhecimento da cruz, é o conhecimento da importância da ressurreição de Jesus. Esse conhecimento é que traz a libertação. Jesus disse profetizando, né, conhecereis a verdade. Olha, quando vocês conhecerem a verdade, ela vai libertar vocês. E nós sabemos que a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa nova aliança, Jesus é Jesus Cristo ressuscitado. Né? Nós não conhecemos mais a Jesus segundo a carne. Nós conhecemos a história de Jesus de Nazaré, nós respeitamos, nós retiramos, né, e retemos o que é bom do que Jesus de Nazaré ensinou para os judeus. Né? Só que Jesus ele veio para cumprir a lei, ele esteve debaixo da lei. Né? E Jesus não é para ser mais imitado desse jeito. Né? Paulo disse assim, ó, ainda que nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já não mais o conhecemos deste modo. Então os nossos olhos hoje estão em Jesus ressuscitado. Então o caminho, a verdade e a vida hoje é Jesus Cristo ressuscitado. Conhecer a manifestação do ressuscitado e a revelação que Jesus ressuscitado deu ao apóstolo Paulo, meu irmão, é fundamental para você ter maturidade e você poder conhecer a verdade e ser liberto por ela. A maturidade que vem pelo conhecimento traz a libertação. Porque o conhecimento traz a maturidade. Uma vez que você é maduro, você é livre.